Bem, meus irmãos, meus amigos, boa noite a todos. Minhas saudações fraternais aos companheiros que estão aqui me ouvindo. Agradecido aí aos amigos da UCEAB pelo convite, ao Fernando, que está aqui comigo, tomando conta aqui da gravação desse vídeo. E, enfim, estamos hoje aqui para traçar algumas reflexões, né? Trocar algumas ideias. E o tema que eu resolvi fazer, que é um tema que eu fiz agora, já recentemente, que é um tema que eu acho que tem muito a ver com esse momento, apesar de outras pessoas com certeza estarem falando sobre isso, mas eu acho que talvez seja mais uma contribuição, né? Mais um ponto de vista, e aí a gente vai amadurecendo essas questões, porque são questões muito urgentes, né? Que demandam realmente os nossos cuidados, que é sobre a nossa saúde mental, justamente em tempos de transição. Essa é a abordagem que a gente vai construir hoje aqui, né? E por que saúde mental em tempos de transição? Porque tempos de transição, eles sempre envolvem um nível de estresse, um nível de tensão, que são inevitáveis. Porque o ser humano tem uma tendência natural, né? que é a tendência que a gente herda lá já do reino animal, de lutar pela segurança. E a ideia da segurança ela está muito ligada à ideia do conforto, né? da acomodação, da acomodação àquilo que a gente conhece, aquilo que nós já aprendemos a lidar, que nós já aprendemos a administrar. E os tempos de transição eles vêm justamente nesse momento nos tirar dessa zona de conforto, nos tirar daqueles padrões de comportamento, daqueles padrões de vida aos quais nós estamos acostumados, mas que não dizem mais respeito às demandas da nossa evolução. Então, fazendo com que a gente tenha que abrir mão de muitos hábitos, muitos apegos, muitas situações às quais estávamos acostumados, para eleger novos hábitos, novos apegos, novos padrões de comportamento. Então, isso tudo gera um estresse muito grande, um estresse de adaptação, né? É um grande desafio. O ser humano ele tem uma capacidade adaptativa muito grande, não é à toa que nós sobrevivemos aí ao longo dos milhares e milhares de anos aí em que a raça humana vive nesse planeta. Não é à toa que, mesmo não sendo tão fortes como muitos outros animais, nós temos sobrevivido, porque temos uma capacidade adaptativa muito grande, principalmente por conta do uso da inteligência. Então, é um momento que a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente pode se perder, porque existem tensões que são inerentes a esse momento. Então, vamos falar um pouquinho de transição, né? O que é essa transição? A gente sabe, né, que existe uma lei do progresso. Essa lei do progresso, ela tanto está explicitada para a gente, lá no Livro dos Espíritos, quanto ela é observável àqueles que se demoram aí um pouco em olhar, avaliar o mundo ao seu redor. Então, se nós formos avaliar o mundo ao longo do tempo, nós vamos ver que o processo civilizatório tem feito com que nós estejamos realmente em evolução. Coisas que hoje nós fazemos, coisas que nós fazíamos antigamente, hoje não fazemos mais, superamos. Hoje estamos fazendo coisas que já percebemos serem inadequadas. Então, já existe a demanda daquelas pessoas que estão com um pensamento mais à frente, mais pioneiros. Já existe uma demanda de transformação nisso também. Então, a lei do progresso está aí. Biologicamente, nós evoluímos, psicologicamente, intelectualmente, nós evoluímos, tecnologicamente, nós evoluímos. A própria estrutura geológica do planeta evoluiu. Então, se nós observarmos o mundo ao nosso redor, sobre todos os aspectos, nós vamos ver que a lei do progresso ela é determinante, ela marca mesmo o rumo da caminhada, né, da vida, em todas as suas manifestações, do ser humano, aqui no planeta. Então, nós estamos sempre em processo de evolução. O que acontece? Esse processo de evolução, ao que nos parece, ao que os grandes
filósofos, os grandes pesquisadores, na observação da história, na observação dos fatos, têm constatado é que esse processo ele ocorre de duas formas. Ele tem um processo que ocorre de maneira gradual, lenta, mas gradual, que vai evoluindo ao longo do tempo, mas ele também ocorre por movimentos bruscos, que são aqueles movimentos que marcam as transições de diversos períodos, né? Então, a gente vê a astrologia, por exemplo, fala dos ciclos evolutivos, né? Que nós estamos terminando a era de peixes, entrando numa era de aquários. Filósofos, pessoas que fizeram previsões de todos os tempos. O próprio Jesus, quando fez a previsão dos finais do tempo, falava desse momento de transição brusco que nós iríamos viver. Nostradamus falou nisso, outros profetas falaram sobre isso. Enfim, hoje em dia, muitas pessoas aí que estão observando a vida, pensando a vida, aquelas pensadores de ponta, estão percebendo também que existe uma demanda de uma transformação mais brusca nesse momento. E a própria doutrina espírita, o próprio Kardec, vai nos falar desse momento. Lá no livro A Gênese, bem no final da Gênese, ele vai falar justamente desse final dos tempos, que é o capítulo que aborda essa questão lá no livro A Gênese, desse processo de transição onde nós estamos transitando. É claro que eu nem vou nomear aí, né? Para nós espíritos, essa transição seria de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração. Mas isso é uma questão só terminológica, claro, né? Outras pessoas, né? Talvez a astrologia vai dizer que nós estamos transitando da era de peixe para a era de aquários, enfim, outras visões, outras filosofias poderiam estar nomeando de outra forma. O fato é que, dentro de um processo de evolução gradual, existem movimentos bruscos que fazem com que a gente dê um salto evolutivo mais acelerado e nos parece que esse é um desses momentos. Temos sido informados disso, né? Na verdade, eu acredito, a gente observando tudo isso, porque esse movimento brusco ele não é assim, um movimento que vai ter um dia, uma hora para acontecer, nem um ano para acontecer. Ele tem um período razoável para acontecer. Eu diria que o momento da Segunda Guerra Mundial, talvez pós-Segunda Guerra, talvez a própria Segunda Guerra Mundial, já viesse marcando essa transição. Já viesse marcando. O movimento hippie, na década de 70, já é um movimento que fala justamente dessa diversidade, dessa liberdade, de ideias mais progressistas, claro que ligado, né, à ideologia, a hábitos que a gente considera que não são muito adequados, enfim. Mas já havia ali um movimento de libertação do pensamento, de reconstrução de novos padrões civilizatórios, já havia ali, e isso vem avançando. Então, parece que nós estamos vivendo realmente isso. E lá na Gênesis, veja que coisa interessante, Kardec vai dizer que quando esse momento chegasse, porque havia uma grande preocupação que esse momento fosse marcado por revoluções geológicas, cataclismas, né? Então, Kardec, lá na Gênesis, vai dizer o seguinte, que ele não acreditava nisso, que a Terra estava se estabilizando geologicamente e que não haveria mais espaço para revoluções geológicas. Então, que as revoluções seriam sociais. Então, até certo ponto, ele estava certo, mas não totalmente. Por que não totalmente? Porque quando Kardec defende que as revoluções geológicas não teriam mais espaço agora nessa transição, porque a Terra estava mais estabilizada geologicamente, ele não tinha ali como referência as transformações que a poluição ambiental poderia estar causando e levando a Terra a algumas convulsões realmente geológicas. Naquela época, não. Apesar do processo de poluição já estar em andamento. Esse processo de poluição ele se agrava aí há 200 anos atrás, começa a se agravar há 200 anos atrás, com a Revolução Industrial. Mas naquela época ali de Kardec, ali, quando ele estava ali, 1860 e poucos, por ali, né? Quando ele estava pensando, escrevendo seus textos, nessa época, a poluição ambiental não era uma grande questão. Então, hoje, a gente pode realmente levar em consideração
que nós estamos vivendo aí um salto evolutivo que está sendo marcado por revoluções civilizatórias, né? Nos padrões de sentimento, de pensamento do ser humano, nos padrões das interações sociais, por isso tantos conflitos, por isso tantas ideias retrógradas que se insurgem para tentar defender os seus espaços diante das ideias progressistas que estão chegando. Kardec fala disso lá. Então, a gente está vivendo esses conflitos todos por causa disso. Né? É o antigo tentando manter o seu espaço e o novo chegando para ocupar. Então, esse nível de conflito é inevitável. Então, nisso Kardec estava certo. Só que a gente tem um outro fator que está acontecendo agora, que é o perigo, né, dos acidentes climáticos, geológicos, que podem advir da grande intensidade da poluição que nós provocamos no nosso planeta. Né? Quem tem a oportunidade de ler um pouco, de ver alguns vídeos, alguns documentários de cientistas aí bastante conhecidos que se dedicam a isso, a gente vai ver que realmente o nível de poluição no planeta e as perspectivas de retrocesso nessa poluição são realmente muito graves, muito graves. Existem algumas previsões aí muito sérias para o ano de 2050, mais ou menos, previsões que não são previsões de profetas, são previsões científicas, né? Baseado em estatísticas, em estudos, em projeções de estudos, que mostram que em 2050 a Terra terá se tornado um lugar bem difícil de se sobreviver. Mas quando eles dizem bem, é bem mesmo. Né? Poucas pessoas sobrando, uma escassez terrível de água potável, um calor insuportável. Vejam que esse ano nós tivemos marcas de calor insuportáveis. E alguns cientistas acham que esse processo é irreversível. Tá? Eles se baseiam em dados técnicos. Né? Eu acho até que eles podem estar certos por conta do embasamento técnico que eles adotam. Mas eles não levam em consideração uma outra variável, que é a subjetividade humana, que é a interferência espiritual. Né? Então, assim, a gente ainda tem a esperança, a gente quer acreditar que essa finitude do planeta Terra não aconteça, que a gente possa realmente reverter esse quadro e que a gente possa passar aí por uma transformação e por uma sobrevivência aqui nesse planeta. Mas é preciso, claro, que a gente faça a nossa parte. Se nós continuarmos a poluir o planeta como temos feito, esse futuro vai se tornar inevitável. Tá? Então, a gente tem aí dois grandes focos de tensão acontecendo nesse momento, nessa transição planetária. São as convulsões sociais, e nessas convulsões sociais eu vou inserir as convulsões psicológicas, emocionais, do próprio ser humano, que são justamente o que nos leva às convulsões sociais, e as convulsões climáticas por conta da poluição ambiental. Tá? E nós somos esse ser humano frágil, querendo manter um pouco o controle da situação, e que ficamos aí num nível de estresse, de angústia, de sofrimento muito grande. Então, é claro que, sendo bombardeados por essas pressões externas e internas tão grandes, nós estejamos aí realmente com nossa saúde física, nossa saúde mental, correndo risco. Vocês vejam que essa situação dessa pandemia, com o coronavírus, ela não acontece por acaso. Né? Com certeza, né? Não estou aqui defendendo isso do ponto de vista político, mas não acredito que tenha sido uma criação da China, como alguns dizem, né? Porque se tivesse sido, já tinha virado uma confusão muito maior, né? Você já tinha deflagrado um conflito muito maior, eles não têm provas nenhuma disso, se tivessem, já tinham jogado isso aí no ventilador para todo mundo ver. Essa pandemia, os biólogos de ponta estão falando isso, né? Ela não foi provocada, não foi construída no laboratório. Ela realmente é fruto das grandes variáveis que o planeta está sofrendo por conta da deteriorização climática. E tem algumas previsões aí bem curiosas, né, e preocupantes a respeito desse grande nível de queimadas que aconteceu no Pantanal, aqui muito próximo da região sudeste, né,
estão dizendo aí que cerca de 40% do Pantanal acabou sendo destruído, e existem umas previsões de que bactérias e vírus que pudessem estar ali alojados naquele clima selvagem, né, dentro de um habitat natural ali, convivendo e se alimentando, interagindo dentro daquele contexto ali com os animais, eles têm dito, aí, alguns cientistas têm dito que não seria de se estranhar que nós venhamos a ter outros níveis de epidemia, de quadros de viroses, de bactérias, no futuro próximo, por conta dessas queimadas que estão liberando um pouco, né, na atmosfera, e os ventos vão fazendo com que esses elementos eles transitem, sejam transportados de um lugar para o outro. Então, que a gente tem aí alguns problemas muito sérios dentro desse setor. A gente sabe, não é, que essas dificuldades todas, algumas foram causadas, talvez por nós mesmos, né? A maioria talvez causada por nós mesmos, mas é possível também que a espiritualidade, que de alguma forma administra o planeta, ela esteja também facilitando essas tensões, porque é justamente nesse buril dessas tensões que nós estamos lapidando as nossas almas, e que cada um está dizendo se vai merecer ou não continuar nesse planeta. Porque o que a espiritualidade tem nos dito é que nessa transição vai haver uma seleção. E essa seleção, eu não acredito mais que essa seleção seja lá um juiz ou um conselho de espíritos dizendo você passa para cá, você passa para lá, você passa para cá. Não acredito nisso. Isso, para mim, ainda ficou para trás. Isso aí é conto da carochinha. Eu acredito realmente que essa separação possa estar acontecendo por uma via de sincronicidade evolutiva de cada um de nós. Aqueles que, nesse momento de transição, expuserem uma predisposição evolutiva para permanecer num mundo mais evoluído, naturalmente vão permanecer aqui. Aqueles que, nesse momento de tensão, onde afloram as nossas questões mais profundas, os nossos instintos mais profundos, aqueles que tiverem dentro de si para expor, né, para libertar características mais primitivas, mais ligadas a uma vida mais primitiva mesmo, e esses, naturalmente, não porque foram selecionados por alguém, esses, naturalmente, vão estar sendo atraídos para um mundo mais primitivo, onde eles vão ter uma sintonia vibratória para permanecer ali. Então, eu acredito realmente muito que essa pandemia ela vem a iniciar um processo de amadurecimento no ser humano, porque ele repense a sua própria história, mas um processo também de seleção. E, como a gente está percebendo, esse processo da pandemia não é suficiente, não está sendo suficiente para essa grande transformação da humanidade. Muitas pessoas estão se transformando, é verdade, muitas pessoas estão despertando, estão se tornando mais conscientes, mais lúcidas, com uma perspectiva mais espiritualizada, mas talvez um percentual bem maior, né, uma maioria aí, ainda continue só esperando a pandemia passar para voltar a fazer as mesmas coisas que fazia antes, que é o que já está acontecendo aí com muitas pessoas e em muitos lugares, né? Então, se essa pandemia não está sendo suficiente para que esse amadurecimento aconteça, é bem possível que isso se desdobre aí, né? Ou na própria continuação da pandemia, ou no surgimento de novos níveis de tensão, e a gente não sabe o que vai acontecer. É um momento de transição, não temos dúvida. Esse momento de transição foi pronunciado como um momento de dores e sofrimentos, né, de cataclismas geológicos. A Terra amadureceu geologicamente para não viver esses cataclismas, mas nós produzimos um nível de poluição ambiental que favorece o surgimento de cataclismas e de convulsões climáticas. Então, nós estamos realmente à mercê de uma transição onde tensões vão acontecer. Ponto. Fato. Tá? Não adianta querer ser otimista, né? Porque o ser humano, vejam bem, ele tem uma característica muito curiosa, que é uma característica da sua própria imaturidade. Ele sempre espera o salvador da pátria. Aquela criancinha... Deixa eu beber uma aguinha aqui.
É aquela criancinha que acha que pode fazer todas as peraltices do mundo e que aconteça o que acontecer, seu pai e sua mãe vão aparecer para socorrê-los. Então, o ser humano ele é muito assim. A gente continua achando que vão surgir aí salvadores da pátria para nos socorrer de nós mesmos, né? Tem religiões que acham que Jesus vai voltar, tem religiões que acham que um outro Salvador vai voltar, um outro Messias. E nós espíritas não fugimos muito disso, né? A maioria dos espíritos acreditam que uma geração de espíritos superiores virá para nos salvar dessas dificuldades todas. Tá? E isso também não vai acontecer, pelo menos, dentro dessa perspectiva. Porque essa geração está vindo? Está. Essa geração está aí? Está aí. O próprio Kardec, no livro A Gênese, ele prevê a vinda dessa geração. E a gente sabe aí, o Divaldo Pereira Franco tem dito, que essa geração vem vindo de uma maneira mais intensa a partir do ano 2000. Já vinha, desde a segunda metade do século XX, já vinham reencarnando alguns espíritos, fazendo essa preparação, mas esse volume aumentou, né, a partir do ano de 2000. Mas o fato é, e é preciso que a gente preste muita atenção nisso, que eles não são salvadores da pátria. Eles não são espíritos perfeitos que vêm aqui nos dizer o que nós devemos ou não devemos fazer. Isso não vai acontecer. Eles são espíritos que vêm de um mundo mais evoluído, com padrões de vida melhores do que a nossa. Então, eles vêm para equilibrar um pouco as nossas tendências primitivas. Eles vêm para servir de modelos para nós, modelos para aqueles que já se encontram num estado de prontidão evolutiva, ou seja, prontos para realizar mudanças mais profundas internamente. Então, eles vêm para surgir como modelos. Alguns vão assumir cargos de liderança, vão exercer papéis mais influenciadores, com certeza, mas eles não vão fazer o trabalho que é nosso. Por dois motivos. Primeiro, que nós somos responsáveis por tudo isso aqui que nós criamos. Nós somos responsáveis por um mundo que está se deteriorando por causa da poluição, por causa das mudanças climáticas. Nós somos responsáveis por um mundo que está se convulsionando socialmente por causa das injustiças sociais movidas pela ganância. Nós vivemos num planeta hoje onde mais de 800 milhões de pessoas passam fome diariamente. Nós vivemos num planeta hoje onde mais de 3 bilhões, mais ou menos a metade da população planetária, vive em condições de miséria, e isso fomos nós que criamos esse mundo. Fomos nós que criamos esse contexto, melhor dizendo. Então, eles não vão nos tirar dessa condição. Cabe a nós reparar esses equívocos que nós cometemos, para que, reparando esses equívocos, nós possamos amadurecer pelo trabalho para termos condições de viver num mundo melhor. Tá bom? Então, sem otimismo é irreal. Sem otimismo irreal. Pé no chão. Não é para ser pessimista, né? Mas é para se perceber a gravidade da situação. E de uma situação que demanda trabalho e esforço para o amadurecimento. Sem sombra de dúvida. E eu vejo muito, até nessa geração que está chegando, só para vocês terem a noção, por conta do meu trabalho, eu vejo muitos desses jovens que estão aí chegando, muitos deles, às vezes, estão batendo no meu consultório, deprimidos, com síndrome de estrangeiro, quer dizer, eles se sentem inadequados, eles chegam aqui porque eles não são espíritos prontos, são apenas espíritos um pouco mais evoluídos do que a gente, eles chegam aqui e olham esse mundo aqui, eles não entendem que mundo é esse. Como que essas pessoas vivem desse jeito? Isso para eles é muito confuso. Então, como eles não são espíritos prontos, eles também vivem muitos conflitos. Então, eles também, por sua vez, precisam de ajuda, para que eles possam cumprir o papel deles. Então, que a gente não entenda, é isso que eu estou querendo afirmar, que eles vão fazer o trabalho por nós, que são os grandes salvadores, que vão nos tirar desse mundo de expiações e provas. Não, nós vamos ter que sair com os próprios pés, com o suor do próprio rosto, talvez com algumas lágrimas dos nossos olhos. É assim que nós vamos sair.
Então, vejam bem que essa tensão toda, veja bem, eu não quero ser pessimista, estou ajudando a cada um de nós a entender o nível de gravidade da situação para que cada um possa viver com responsabilidade o papel que lhe cabe nesse momento, tá? Em função da sua própria transformação e em função da transformação do mundo. Então, esse nível de tensão ele acaba influenciando diretamente as nossas vidas física, biológica e a nossa vida emocional, psicológica. Lá no livro A Gênese tem uma mensagem, né, do espírito Arago. Vale a pena dar uma lidinha lá, é curioso, né? Que ele fala, eu nem me lembrava, mas foi folheando lá que eu fui resgatar essa mensagem, lá no livro A Gênese. Lá no último capítulo. Ele vai falar que nesse tempo de transição planetária, haveriam influências que iriam se impor sobre os nossos próprios corpos, sobre os nossos corpos físicos, gerando doenças, gerando problemas. Isso já estava previsto lá, que esse nível de tensão, de deteriorização da vida planetária, de deteriorização da vida social, da civilização enquanto um todo, ele iria gerar transtornos que afetariam diretamente o nosso corpo. E eu diria o nosso corpo físico e o nosso corpo mental. E por que deteriora o nosso corpo? Né? Tem um livro muito interessante de Deepak Chopra. Deepak Chopra, ele não é espírita, mas é um médico indiano que se voltou muito para a questão da medicina, da espiritualidade, da física quântica. Né? Então, nesse livro, o livro se chama A Cura Quântica. Muito interessante. O Deepak Chopra vai demonstrar ali, quanticamente, a existência de um corpo que ele chamou de corpo mecânico quântico. E esse corpo mecânico quântico seria um corpo mental, um corpo de informação, um corpo de memória, que estaria imanente ao nosso próprio corpo físico. Ou seja, ele estava falando de perispírito, tá? Uma outra visão. Perispírito é a visão espírita. Só que ele entra numa demonstração física, de física quântica, muito interessante, que vale a pena ver. Então, ele diz que para cada partícula de matéria do nosso corpo físico, existe uma partícula de informação, onde existe uma memória que sobreexiste à morte dessa partícula de matéria. Ou seja, ele defende a ideia que o nosso corpo físico vai morrer um dia, mas que esse corpo mecânico quântico vai sobreviver. E é o que a gente sabe, né, que é o nosso corpo espiritual, a nossa alma, o nosso perispírito, em todas essas perspectivas de estrutura que a doutrina espírita nos ensina. E lá no livro Evolução em Dois Mundos, o André Luiz vai fazer uma colocação muito interessante também, que eu sei que muitas pessoas se perdem um pouco lendo esse livro, porque é um livro realmente difícil, então algumas coisas ficam perdidas. O André Luiz lá vai dizer que para cada partícula do nosso corpo físico, olha, ele diz a mesma coisa que o Deepak Chopra fala, só que usando uma outra terminologia. Ele vai dizer que para cada partícula do nosso corpo físico existe um princípio inteligente em evolução. Vejam que coisa incrível, né? É como se o nosso corpo fosse um grande universo de princípios inteligentes não individualizados, tá? Não individualizados, mas de princípios inteligentes que estão em processo de evolução estruturados dentro desse eixo comum que é mantido pela nossa alma, pelo nosso espírito. Tá? Então, nós não somos só matéria. Cada parte de matéria do nosso corpo ela está impregnada de uma energia que a gente pode chamar de uma energia quântica ou de uma energia espiritual, dependendo do paradigma que a gente usa. O que acontece? Né? Dentro do núcleo desses átomos que compõem as partículas de matéria, é ali que está transitando, vamos dizer assim, os buracos de minhoca. O que é o buraco de minhoca? O buraco de minhoca, a nível do macroespaço, são aquelas fendas que fazem com que a gente possa transitar
pelos universos multidimensionais. Então, ele vai dizer que dentro de cada átomo do nosso corpo, naquilo que a gente imagina ser um vazio, aquele, na verdade, é um vazio quântico, como um buraco de minhoca, por onde entram e saem uma comunicação com uma perspectiva multidimensional de nós mesmos. Então, o que isso significa? De uma maneira bem simples e prática, né? Porque eu expliquei de uma maneira bem complexa, mas para vocês verem que isso não é palpite, né? Não é doutrina, não é dogma de religião. Isso hoje é um fato científico. É justamente nesse espaço aí, nesse vazio quântico do átomo, é justamente aí onde as energias da nossa alma, do nosso espírito, que podem ser energias de felicidade, de alegria, de motivação, quanto podem ser energias de estresse, de medo, de pavor, de ansiedade. É justamente aí, nesse vazio quântico de cada átomo, que essas energias influenciam diretamente a nossa matéria. Entenderam? Então, a forma como nós estamos vivendo e pensando, que é regida pelo espírito, vai atuar diretamente, encharcando, acho que a gente pode até usar essa expressão, encharcando o nosso corpo físico dessas energias, que podem ser energias de saúde, né? Motivadas pela alegria, pela esperança, pelo trabalho, pela responsabilidade, ou podem ser energias de doença, motivadas pelo medo, pela ansiedade, pela melancolia, pelo desespero. Então, nós estamos aí, nesse momento, vivendo aí essa grande tensão que nos coloca aí tendo que decidir de como nós vamos viver isso. Né? Nós vamos viver isso com alegria, com otimismo, com esperança e com responsabilidade, ou nós vamos nos desesperar, nos angustiar, nos tornar ansiosos, melancólicos, deprimidos. Então, porque isso tudo, eu sei que para muita gente isso não é muito uma escolha. Eu sei disso. Eu sei como é complexo isso, né? De repente, a pessoa, em algum momento, se vê já tomada por uma energia ruim, ela não consegue mais sair dali. Mas prestem atenção, porque antes dela ser tomada por essa energia ruim, que é dela mesma, tá? Da qual ela não consegue sair, antes disso, ela já foi, muito antes disso, construindo esse estado nos pequenos detalhes, tá? No discurso pessimista, no olhar pessimista, no estado melancólico, na falta de intimidade com a natureza, na falta de exposição ao sol. Então, ela foi se tornando patologicamente contaminada pelo seu pensamento e contaminando o seu próprio corpo, né? A gente tem em psicanálise, a gente tem em psicologia, em psicanálise, e a Joana de Anjos também vai falar nisso, né? Ela vai falar de uma dor primária e de uma dor secundária, né? De uma dor inevitável e de um sofrimento opcional. A gente chama de dor primária e dor secundária. Existe uma dor que é primária, que é inevitável, que é aquela que se impõe pelo destino. A gente não tem como fazer nada com ela. Mas se diante dessa dor você se desespera, você cria uma segunda dor, que é a dor secundária. Então, essa dor poderia ser evitada. Poderia. Se você tivesse maturidade, sabedoria para lidar com a dor que é primária, com a dor que é aquela que se impõe. Porque toda dor que se impõe e que é inevitável, ela, no fundo, ela não vem para nos destruir. Ela vem para nos transformar. Ela vem para chamar a nossa atenção para aquilo que precisa ser mudado, para aquilo que precisa ser transformado, porque nós estamos inadequados no nosso tempo de evolução. Quando você já poderia estar mais à frente na sua evolução e você não faz esse avanço, e você fica desatualizado com o seu próprio caminho evolutivo, aí essa dor inevitável vem e diz assim, olha, presta atenção que você tem que avançar, presta atenção que você tem que mudar. Então, se você, diante dessa dor, você para, pensa, analisa, medita e começa a fazer esse processo, você vai seguir. Vai doer, vai ter problema, vai ter problemas de enfermidade,
tem uma dor que é inevitável, que é primária por conta de um mundo onde a gente vive, que é um mundo onde a matéria se deteriora, adoece, a gente morre. Vai ser inevitável. Mas aí você não vai viver a dor secundária, que é a dor que destrói, que é a dor da revolta, né? Eu sempre digo, né? Uma pessoa revoltada, e quando essa pessoa está revoltada, ela está revoltada com a vida, ela quer se vingar da vida que está mais próximo dela, que é ela mesma. Então, ela se destrói. É claro que a depressão tem muitos aspectos, explicações, muitas questões a ser pensadas. Mas, assim, eu digo para vocês que a depressão, no fundo, é uma grande revolta contra a vida que está em você mesmo, e você tenta se autodestruir. Eu sei que a questão é mais complexa, envolve outros fatores, mas esse é um eixo que precisa ser pensado quando a gente lida com um quadro depressivo. Tá? O quanto de revolta tem ali, com uma frustração, com um objetivo que não foi realizado, e aí a pessoa está tentando, sem perceber, se vingar da vida, justamente da vida que está mais perto dela, que é ela mesma. Então, ela se autodestrói. Então, a gente tem que separar aí o que é a dor inevitável do que é a dor opcional. E ainda tem um outro fator, por quê? O que faz a gente transitar para a dor opcional? É o orgulho. É o orgulho, esse ego orgulhoso, que acha que a gente não merece. Então, quando vem um desafio qualquer, um sofrimento, uma dor, para a gente se transformar, para a gente crescer, para a gente se modificar, ao invés de tomar isso daí com alegria e com otimismo, como um aluno que vai para a escola aprender alguma coisa para se tornar uma pessoa melhor, a gente se revolta, não, eu não mereço. Então, o que está por trás dessa revolta, dessa dor secundária, é, na sua essência, o nosso orgulho, esse ego orgulhoso, esse ego autocentrado. Então, o que esse momento está fazendo também a nível de provocar essa grande transformação individual em cada um de nós? É justamente a perda do controle, gente. Vejam que nós estamos numa situação em que nós estamos perdendo o controle, as incertezas. Ninguém sabe se vai pegar a Covid, ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém sabe como é que vai ser o ano que vem. Nós entramos aí numa pandemia achando que ia durar 2, 3 meses, estamos aí há 10 meses e vamos ficar mais um ano pelo jeito. Então, a vida está dizendo assim, cadê o seu ego orgulhoso que acha que controla tudo? Cadê? Onde é que ele está? Então, esse é um grande exercício global da humanidade de evolução, que é aprender que nós não temos um controle absoluto sobre a vida. A gente tem até um controle relativo sobre algumas variáveis. Até tem, podemos até dizer que temos. Mas sobre o contexto maior da vida, claro que não. O destino se impõe. E aí que entra a grande virtude da humildade. Vejam bem que coisa interessante, né? A humildade é a grande virtude que nos aproxima de Deus. Tá? Por que a humildade é a grande virtude que se aproxima de Deus? Porque o orgulho é o vício oposto e que nos afasta de Deus, porque o orgulho ele é baseado num ego autocentrado. Então, quando você está centrado em você mesmo, achando que você é a pessoa mais importante do mundo, como que você vai se expandir para ir ao encontro de Deus, desse poder maior da vida? Não vai. Então, a humildade é justamente quando você cessa essa sensação de autovalorização, de exacerbação do ego, de orgulho, e aí você sai de você mesmo e você consegue se abrir num processo de transcendência, num processo de encontro com Deus. Então, essa perda de controle que essa pandemia toda está causando, essa perda de controle que esse contexto da transição planetária está nos causando, ela também é um grande exercício da nossa evolução, para que a gente se aproxime mais da divindade, para que a gente realmente saia desse estado fechado, egocentrado, revoltado, orgulhoso, e a gente se expanda. Não para se anular, porque a ideia não é essa. A ideia não é você também se, eu sou aquele coitado, humilde, que não vale nada, eu sou insignificante. Não, você é muito significante, como tudo no universo é. Você é uma parte que tem o seu valor, tem o seu papel, mas não é a parte mais importante do universo, conforme o nosso ego orgulhoso imagina ser. Né? Então, aí você vai encontrar um outro tipo de valor,
que não é o valor da vaidade, não é o valor do egoísmo, não é o valor do orgulho, mas um valor de pertencer à própria criação, né? De um valor de sentir Deus dentro de si próprio. Vós sois deuses. Jesus já nos sugeriu essa ideia. Veja que sentido de valor fantástico é esse, né? Mas não é o sentido de valor de um ego orgulhoso. Então, o que acontece, né? Para a gente aí começar a avançar um pouquinho mais. Já para um finalmente aí, né? E, nesse momento, então, dessa transição, dessas tensões todas, né? Do agravamento de situações emocionais, psicológicas, físicas, eu consigo perceber 3 tipos de pessoas, 3 grupos. É claro que esses 3 grupos a gente está dividindo didaticamente, né? Porque as pessoas elas transitam, uns estão mais para um lado, mas estão um pouquinho do outro, enfim. Mas 3 grupos bem distintos. E eu acho que muito importante que cada um de nós se perceba nesses grupos para viver o que precisa ser vivido ou para sair do grupo que precisa ser saído. Porque existe um grupo daquelas pessoas que não estão em prontidão para essa transição. Não estão. Então, essas pessoas elas não percebem esse convite para se transformarem que esse momento está realizando sobre nós. Não percebem. Então, ou elas estão sofrendo, desesperadas, angustiadas, deprimidas, porque não conseguem viver o que estão vivendo, ou estão alucinando, vivendo aí o que querem viver de uma maneira muito irresponsável, colocando em risco a vida delas, colocando em risco a vida das pessoas, mas sem realmente fazerem um movimento de amadurecimento, porque não conseguem enxergar isso. Elas não enxergam isso. Então, essas pessoas aí, a meu ver, estão fadadas a algum tipo de dificuldade aí mais na frente. Não sei muito bem aonde isso vai dar. Isso eu não tenho certeza, né? Nós vamos ver. Quem viver, verá? Não. Quem viver e quem morrer, verá. Que mesmo morrendo, a gente vai continuar vivo, vai ver do outro lado. Então, a gente vai ver onde tudo isso vai dar. Mas que tem um grupo que está alheio, está insensível a essa transformação, isso é fato. Né? E esse grupo se divide em 2 subgrupos. Um subgrupo daqueles que desesperaram, estão deprimidos, doentes, melancólicos, ansiosos, tomando remédio, bebendo, fazendo uso de drogas psicoativas. Não é? E existe dentro desse grupo um subgrupo daquelas pessoas que alucinaram o fim da pandemia. Eu digo alucinaram porque eles estão imaginando que acabou mesmo. E aí foram para a rua, estão vivendo aí a vida deles, normal, como se nada estivesse acontecendo, e sem amadurecer esse convite de transformação. Como essas pessoas não cumprem em si mesmas o determinismo dessa transformação que a pandemia nos propõe, eu não sei, elas não estão alcançando o objetivo maior. Tá? O que vai acontecer, isso eu não sei. Mas cuidado com essas pessoas. Porque se o mundo vai evoluir para um nível de vida mais madura, mais solidária, e essas pessoas continuam presas a esse estado muito egocêntrico, muito egoísta, elas não vão ter afinidade vibratória para permanecer aqui nessa transição. Isso eu acho que é um fato. Agora, como isso vai lidar, eu não sei. Tá? Aí tem um segundo grupo, que é um grupo intermediário, que é aquele grupo das pessoas que já estão em prontidão para se transformar, mas não tinham despertado para isso. Então, essas pessoas estão um pouco inquietas, estão preocupadas, mas elas começam já a sentir que tem alguma coisa assim, né? Estão incomodadas, começam a ficar pensando na poluição, começam a ficar pensando nas pessoas que estão sofrendo, que estão passando necessidade. Então, essas pessoas elas estão no movimento. Então, aqueles que estão nesse movimento, invistam nisso. Essa é a hora. Essa é a hora. Vai buscar uma religião, vai buscar uma filosofia espiritualista, vai buscar referências que possam te ajudar a entender mais a vida, vai meditar, vai fazer uma autoavaliação sobre si mesmas, quem eu sou, vai tentar se autoconhecer, né? Que é o conselho que os espíritos dão como grande processo para a gente acelerar a nossa evolução,
lá, né, no Livro dos Espíritos, eles recomendam. Segue o conselho do sábio da antiguidade. Homem, conhece-te a ti mesmo. Então, essas pessoas precisam realizar esse movimento. Tá? Se vir, começar... aliás, esse momento agora é um momento de grandes intuições. Tá bom? Aqueles que estão lá presos no primeiro grupo, que é o grupo lá meio insensível, esses não estão tendo intuições, não. Mas aqueles que já estão nesse grupo do meio, que é um grupo já com uma prontidão para se transformar, esse já começa a ter intuições, começa a pensar, a ter ideias. Então, sigam as suas intuições. Ah, estou com vontade de ler um livro sobre isso. Compre o livro. Não vai na livraria, não. De repente, compra na internet para não se contaminar. Vai ler o livro. De repente, esse livro que você pensou em ler vai instigar você a elaborar algum tipo de pensamento. Ah, estou com vontade de fazer um curso sobre algum tipo de doutrina, de filosofia, entender melhor alguma coisa. Faça o seu curso, faça pela internet. A internet está cheia de material interessante. Tem coisa ruim, mas a gente vai escolher. Tem muita coisa boa, muita coisa boa. Então, faça isso. Não fique sentado. Gente, o pior erro que uma pessoa pode cometer nesse momento de transição e de pandemia é ficar sentado esperando a pandemia passar. Eu estou dizendo isso desde que a pandemia começou. Quem me escuta, quem vê aí, entra lá no meu canal do YouTube, vocês vão ver lá um vídeo meu de março, de abril, já dizendo isso. Quem ficar parado esperando a pandemia passar não vai dar conta, porque o tempo vai demorar para passar, as coisas não vão passar tão rápido, você não vai fazer o que precisa fazer, que é a sua demanda pessoal dessa pandemia, e você vai começar a entrar num estado que eu chamo de inadequação evolutiva. Ou seja, você já poderia ter feito alguma coisa e não fez. E aí a tendência é melancolia, depressão, uma sensação de mal-estar, entendeu? Então, aceite o convite vai soprar aqui dentro, ou vai ser um sinal, alguém vai falar, poxa, eu li esse livro, gostei muito. Poxa, então você vai abrir lá o seu celular, está vendo lá alguma coisa, tem lá um curso de alguma coisa, você vai ver, que curso interessante, poxa, ia ser legal. Vai lá, faça, tenta ver, porque a vida vai sinalizar para essas pessoas esses caminhos de libertação. Tá? Vai assistir a palestra do Centro Espírita, com certeza. Mas não é assistir só para dizer, que orador bacana. Não. É assistir para meditar, para pensar. Acima de tudo, para se perguntar. A grande pergunta que cada um de nós precisa fazer diante dessas ofertas teóricas que a gente recebe aí de palestra, de curso, é o que isso tem a ver com a minha vida? O que esse ensinamento, o que essa lição que eu estou ouvindo tem a ver comigo, para que eu possa utilizar isso em função da minha própria transformação. E aí, por fim, tem o terceiro grupo que eu estava falando, que é aquele grupo das pessoas que já estavam no processo de transformação, que já vinham investindo na sua espiritualidade, que já vinham investindo em ampliar suas consciências, que já vinham investindo no processo de sincronicidade melhor com a vida, com a divindade, meditando, né? Praticando a solidariedade, a caridade, se tornando pessoas mais humildes, mais fraternas, enfim, que já vinham aí ampliando as suas perspectivas. Para essas pessoas, gente, o futuro está se abrindo. Isso eu estou vendo. O futuro está se abrindo. Quem tem olhos de ouvir, ouvidos de ouvir, olhe e preste atenção. Da mesma forma que tem uma pessoa que está afundando, que você às vezes quer ajudar e não consegue, tem outra ali que está voando, está indo embora. Está realizando projetos, está fazendo coisas, está sendo bem-sucedida financeiramente, bem-sucedida profissionalmente, está em paz, está amadurecendo. Então, por quê? Porque Deus gosta mais dessa do que daquela? Claro que não. É porque aquela ali está seguindo o fluxo do processo de transformação. Então, existe um grupo que já vinha nessa construção, né, se dedicando uma parte da sua vida a isso, e para esse grupo a coisa está deslanchando. A coisa realmente está indo embora. Então, para a gente encerrar aqui, que já deve ter quase uma hora que eu estou falando, mas está bem perto disso, eu daria alguns conselhos bem práticos para vocês para manter a saúde
mental e física em tempos de transição. Primeiro, agir para se adaptar. Sem dúvida. A pior coisa que você pode fazer é ficar sentado esperando passar. Então, agir para se adaptar. Vai se adaptar. Se não dá para ir na escola, vai estudar online. Se não dá para ir no centro, vai ouvir palestra online. Se não dá para ir na livraria comprar um livro, compra o livro. Ou compra o e-book, vai ler no próprio celular, no próprio computador, vai ler ali onde for possível. Entendeu? Então, agir para se adaptar. A vida não vai ser mais igual. Não é isso que a gente diz? A gente não diz que a Terra vai passar, isso mais especificamente para nós espíritas, né? Porque eu sei que pode ter outras pessoas que vão ouvir essa palestra, provavelmente. Então, a gente acredita que o mundo ia se transformar de um mundo de expiações e provas de um mundo de regeneração. Agora, vocês achavam que o mundo de regeneração ia ser um mundo assim, tudo igualzinho ao mundo de expiações e provas, só que sem problemas, sem dificuldades? Claro que não, é muito diferente. É muito diferente. Né? Eu vejo as pessoas muito apegadas, né, aos seus bens materiais, e essa eu vou jogar aí só para a gente pensar. Eu vejo as pessoas muito apegadas, né, aos seus patrimônios, aos seus imóveis. Eu sei como é que é, a gente fica apegado mesmo, né, por questão de segurança. Mas eu pergunto a vocês, todo mundo pensa em ir lá para nosso lar, né? O nosso lar é o ideal de paraíso espírita, né? Agora eu pergunto a vocês acham que nosso lar tem propriedade privada? Vocês acham que tem? Vocês acham que lá vocês vão chegar lá e vão comprar uma casa que vai ser de vocês para morar pela eternidade afora? Não vão, né? Todo mundo sabe disso. Então, é claro que nessa transição muita coisa vai mudar. Não tem condições de nós continuarmos a viver num mundo onde 10% da população detém mais de 70% das riquezas e onde mais de 3 bilhões de pessoas estão em condições de miséria. Não tem condição, gente. Não tem. Alguma coisa vai ter que mudar. Então, uma parte desses nossos hábitos, desses nossos confortos materiais, vai ter que mudar. Até porque, para nós mantermos alguns desses níveis de conforto material, a gente está poluindo muito mais o planeta, que não aguenta mais. Então, a gente vai ter que consumir menos para poluir menos também. É uma questão de sobrevivência, gente. Então, vai mudar. Então, é preciso agir para se adaptar. Essa é a primeira regra. Segunda regra, observe as intuições. Você que está no segundo, no terceiro grupo, observe a intuição. Os sinais estão vindo, estão aí. Estão soprando aí de todas as partes. Então, observe as intuições. E a gente precisa sair desse estado de materialidade, né? Desse estado onde as nossas percepções estão muito limitadas pelas 3 dimensões da matéria. Então, é preciso espiritualizar a nossa perspectiva de vida. E quando eu digo espiritualizar, não é conhecer a espiritualidade, não é conhecer o espiritismo, não é conhecer a doutrina espírita ou doutrina dos espiritualistas. Ainda que isso ajude a avançar. A Joana de Anjos vai dizer, que num livro que eu não me lembro agora qual é, mas eu tenho as referências aí, por isso eu vou afirmar, se eu tivesse dúvida eu não afirmaria, a Joana de Anjos ela vai dizer do perigo do racionalismo espírita. Né? Porque o racionalismo espírita, ainda que seja uma alavanca, um degrau que nos fez ascender de uma fé cega e que faz com que a gente se utilize da ciência como forma de compreensão do mundo, na medida em que você começa a viver mais plenamente esse racionalismo, você também se torna limitado nas suas perspectivas espirituais. Porque as perspectivas espirituais elas precisam ser sentidas. Então, cuidado com o excesso de materialismo, de racionalismo, cuidado. Então, não é à toa que a Joana de Ângeles, talvez em todas as obras dela, ela vai sugerir a prática da meditação. Porque a prática da meditação, diferentemente da prática da prece, da oração, a prática da meditação é uma prática em que você silencia a sua racionalidade. Quando você ora,
Você mantém um discurso que é racional, um discurso que é uma atribuição da cognição. Então, você está num atributo da sua razão, da sua consciência racional. Então, isso te limita. Então, espiritualizar é transcender um pouco isso. A gente já está falando aí de um outro degrau que vai além da razão, que é o degrau da intuição, né? Que é o degrau dessa espiritualização, que só pode vir pelo silêncio interior, que é aquela hora que você silencia o seu pensamento racional e você, ao invés de pensar o mundo, você sente o mundo. É uma consciência perceptiva, uma consciência, inclusive, que o budismo defende. Aliás, tem um livro muito interessante, Zen Budismo e Psicanálise, que fala justamente disso, que fala justamente que é nesse exercício de silenciar o pensamento que a gente vai viver uma consciência perceptiva, que é justamente que vai fazer com que essas grandes descobertas, esses grandes insights, eles sejam sentidos e não sabidos, o que é muito diferente. Saber uma coisa é um degrau de percepção, mas sentir essa coisa é um degrau mais avançado. Então, a gente tem que avançar para esse nível. É preciso meditar, é preciso silenciar o pensamento, é preciso ouvir as vozes espirituais, é preciso ouvir as intuições que vêm de fora, e talvez de dentro mesmo das nossas experiências passadas, para que a gente possa aí, perceber o nosso caminho, entender os convites. Gente, o momento é difícil, o momento é preocupante, o momento de responsabilidade? Mas a vida conspira a nosso favor sempre. Basta que a gente escute e siga o fluxo dessa vida. Tá bom? Então, esse aí é o meu recado para vocês. Muito obrigado aí pela oportunidade, obrigado pela atenção de vocês. Que o nosso grande amigo e mestre Jesus nos abençoe, que a gente possa seguir em frente e fazer aquilo que nos cabe em função de nós mesmos e em função dessa civilização aí que aguarda de nós também. Muita paz a todos.